Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e estamos aqui a realizar mais uma APROCIM, técnica energética grupal, né? Essa técnica é realizada desde 2003, tem mais de 20 anos, né? Ela tem o propósito de exteriorizar a energia para outras pessoas e para a reurbanização extrafísica. É patrocinada pela Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, a ACIPEC. Falar um pouco mais sobre a ProSim, que é uma técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância. Temos um grupo que está realizando lá em Jundiaí, São Paulo, e eu estou à distância remotamente. Você pode trabalhar conosco também, né, ser um aproximador. Para isso, você vai fazer um curso na nossa lojinha Evolua App, dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica, está aqui o QR Code, a nossa lojinha, né? Ou pode comprar o nosso livro, certo? Que foi escrito pelos aproximadores, eu participei, e criar a sua AproSim com o seu grupo, com a sua denominação, com seus amigos e realizar no dia que você quiser, ok? Nós somos, como eu falei antes, né? Somos patrocinados pela CIPEC, que é uma associação de conscienciologia. Temos N cursos sobre fenômenos, clarividência, clareaudiência, saída do corpo. E você basta entrar na nossa lojinha, vamos colocar de novo o QR Code, leia o QR Code aí, e poderá fazer curso e participar conosco, ok? Estamos na sexta fase, a Procin começa às 18h50, vai até às 20 horas e 5 minutos. Estou aguardando o pessoal entrar, o pessoal de Jundiaí, São Paulo e outros que estão trabalhando remotamente, para a gente contar os relatos, se houve fenômenos, se houve clarividência, clareaudiência, ok? Vocês aguardem só um instante. Ok, pessoal, nesse instante, como eu falei antes, né, eu estou remotamente, mas tem uma equipe que está em Jundiaí, São Paulo, na sede. Aí a Tânia vai colher os relatos do pessoal que está lá. Tânia, pode assumir daí. Ok, olá, boa noite, Carlos, boa noite a Bom, todos. Fiz uma boa preparação, já percebendo muita movimentação aqui no Proximário, equipes já aqui também trabalhando, que hoje nós estamos em poucos físicos, mas extrafísico tinha muito, tanto assistentes como assistidos. No arco voltaico, trocando com a Zaide, pude perceber o acoplamento com o amparador. E ao lado dela eu percebi um amparador egípcio, estava do lado esquerdo dela. Eu enviei as melhores energias que desciam e subiam, fazendo uma varredura no holossoma da Zaide. Seu campo da sua para-cabeça, ele expandiu bastante. Tinha uma névoa bem forte ao redor, né, da Zaide, principalmente da cabeça dela. Recebendo, eu recebi uma energia quente, me proporcionando a calmia e bem-estar. Agradeço pelas energias recebidas. O pilar, coloquei todos os pedidos, né, ao centro do aproximário. Ele girava a cor violeta. E muitos ainda, além dos pedidos, foram colocados para assistência, principalmente o nosso Brasil. E na chamada eu não chamei o nome do ex-presidente, mas na hora de colocar os pedidos ali, eu coloquei ele ali para assistência, Jair Messias Bolsonaro, que ele receba o melhor, as melhores energias, assim como o nosso Brasil. Na OFIEX grupal, ele era um paraambulatório mesmo, muito grande, era fora, não era aqui no aproximário. Tinha muitas tendas, eram tanta gente para ser assistida, que eram umas tendas brancas, né? Como aqui a gente tem, e todos assistidos estavam ali, né? Deitados e cada um recebendo o melhor. Nas centrais da energia, senti muita energia, cenas, pessoas, e muita ectoplasmia. Dos evoluciólogos eu fiquei exteriorizando, no resto das centrais também, e da serenosfera eu pedi que envolva todo o globo terrestre, né, com essa energia serena, essa energia forte.
No Bolsão, fase 5, parte 1, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para a minha oficina, meio ambiente, para o nosso Brasil, né, América do Sul, e para o nosso Brasil em especial. E assim, o que eu pude perceber hoje, desde o início, um silêncio impressionante. Até eu conversei com a Silvia aqui no início, ela também. Ela percebeu isso. Só no finalzinho, a gente não ouvia nem os carros passando na rua, de tanto silêncio. Aí, no fim, eu comecei a ouvir uns estalos, alguma coisa aqui. Não sei se era físico ou extrafísico. Bastante estalos aqui dentro do aproximário. E muitas equipes extrafísicas trabalhando, e bastante ectoplasmia. Hoje eu percebi a presença da Natália, filha da Silvia, só que era assim, só percebi a presença mesmo, porque tinha muito trabalho. Então ela veio junto com o Roberto, e o Roberto falou: fomos escalados para trabalhar, estamos trabalhando, então não deu nem para conversar. E depois era como se a gente estivesse dentro de uma redoma assim, eu não sei se era vidro, o que que era, se era uma energia extrafísica, como que protegidos. Eu senti isso, eu senti uma proteção muito grande aqui. Nós estamos em poucos, né, aqui hoje, e assim uma proteção imensa. Talvez esse deve ter sido o silêncio impressionante que eu senti aí, né, que eu não ouvia, né? O silêncio a gente não ouve, não ouve nada. No Bolsão Parte 2, que é o projeto SETA, exteriorizei muita energia para o Walter, para a Virgínia, apliquei arco voltaico nos dois, enviando as melhores energias, pedindo bastante que o amparador utilizasse assim da melhor forma possível para eles, naquilo que eles mais necessitam. E eu percebi assim uma equipe bem grande também ao redor dos colchonetes que a gente coloca simbolicamente aqui, e pude perceber também na casa deles. Eles recebendo essa energia, o Walter recebendo essa energia, e na hora que desce como chama não, não é o pilar, o tubo vibracional, ó, não fugiu. A hora que descia o tubo vibracional, assim, no pilar ele rodava na cor violeta no início. O tubo vibracional descia na cor dourada, colocando eles dentro desse tubo. O Walter, ele ficou dentro de uma maca, assim, não era igual, mas assemelhava como essas que a gente faz a ressonância magnética, mas ela é muito maior, né? E com uma energia imensa dentro. E ele foi colocado numa dessas máquinas aí para receber assistência. A Virgínia também recebeu muita assistência, enfim, todos. Aí a gente colocou todos os que já participaram, né, da Projeto Zeta, para que cada um recebesse também uma parte dessa energia aí. No fim, terminei muito bem, fiz uma boa desassim. Achei que demorou bastante para passar hoje, não sei se foi só eu, não sei se devido ao silêncio, a gente está acostumado com barulho, né? Enfim, estou bem e agradeço a todos. Uma boa semana. Sil? Pode ser ou eu dou para Zait? Pode? Deixa eu ver aqui. É. Obrigada. Boa noite a todos. Na fase 1, eu tive muita ectoplasmia, senti a presença do amparador, a gente tem uma sinalética específica. Na fase 2, aplicando no Toninho, minhas mãos se aqueceram bastante e eu procurei enviar minhas melhores energias para aquilo que ele estiver precisando. Senti que eu estava recebendo o arco ao mesmo tempo que eu aplicava nele. Não sei se de algum amparador, né? Recebendo, eu me senti muito bem, grata, Toninho. Uma energia muito fraterna. Eu pensei muito, enquanto eu estava recebendo, no meu grupo Karma Dessomado, que já tem uma boa turma. Veio assim, um por um. E aí eu enviei bastante energia para eles, né? Na fase 3, eu coloquei os pedidos de assistência, senti muito calor e muita coceira na garganta.
Na fase 4, na UFIEX grupal da Procin, percebi muitos assistidos. Como a Tânia falou, nós estamos em poucos aqui, mas só intrafísicos, porque extrafísico tinha bastante. Muita descoincidência, eu até assustei quando veio a chamada da outra central. Nas demais, eu pensei e vi a fisionomia do Grupo Karma, só que aí, Grupo Karma intrafísico mesmo, vieram vários também. Então, acho que hoje foi o dia de assistir o Grupo Karma. Na fase 5, na parte 1, eu exteriorizei para o meu quadrante, em oficina, coloquei novamente os pedidos de assistência e o planeta como um todo. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? E o país está precisando de muita assistência, problema de tudo quanto é lado, né? E nessa fase veio assim que era para a gente só exteriorizar a energia sem julgamento, e não só para o Brasil, porque tem muitos países em conflito, guerra, doença, calamidades, né? Então é só para exteriorizar a energia, porque se nós estamos aqui, a gente tem alguma coisa a ver com tudo isso, né? Na parte 2, eu esterilizei para o Walter, para a Virgínia, para todos os aproximadores intra e extrafísicos. Eu percebi que todos receberam o tubo, e era como na semana passada, um tubo com energia verde dentro. Deixa eu ver aqui mais aqui. No início da fase 5, a parte 2, uma luz prateada, mas foi só um flash, assim, não ficou a luz o tempo inteiro, como se tivesse dado um flash. Eu também senti como se estivéssemos numa cúpula, protegidos, mas eu percebi que passou muito rápido, não que demorou. Então é isso, fiz uma boa desafio, grata a todos e boa semana. Vou passar para o Tony. Boa noite a todos. No início, quando a gente entrou aqui no Aproximar, deu para sentir uma energia muito boa mesmo. O campo já estava bem formado, bem tranquilo. Na fase 2, recebendo o arco voltaico da Silvia, eu senti uma energia muito forte penetrando por todo o corpo e fez uma limpeza. Eu me senti muito bem mesmo. E aplicando nela, também procurei passar as melhores energias. E na fase 3 procurei pôr os assistidos da noite no centro. E nas outras fases só acompanhei. E no final, eu também senti um estralo ali na frente, como a Tânia tinha falado. E foi isso. Estou bem e boa semana a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu hoje, logo no início, eu vi um amparador muito grande na porta, bem alto mesmo. Acho que tinha mais de 2 metros, mais alto que a porta, muito mais. E do lado, entrando na porta do lado esquerdo. E depois eu receber o arco voltaico da Tânia, me senti muito bem, meu corpo se aqueceu inteirinho e senti muito bem mesmo. Obrigada, Tânia, as melhores energias. E ao passar o arco voltaico para ela, eu também vi as melhores energias e minhas mãos se aqueceram muito. E do restante, Carlos, eu apaguei geral, porque eu estou tendo um processo de insônia, que eu estou tomando remédio novo para reumatismo, e ele está mexendo com o meu soma, sabe? E eu estou tendo insônia, mas acho que eu vou vir dormir sentada aqui, porque aqui eu apaguei, não vi nada, 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 nem senti nada. Mas estou bem e agradeço a todos as melhores energias, a grupalidade. Muita gratidão.
E boa noite a todos, boa semana. Eu vou vir durante Oi, Carlos, daqui nós terminamos. Tá joia, então. Obrigado a todos aí, os aproximadores. E é o jeito, Zaide. Vai ter que ter aproximo todo dia para você dormir. Ok. Dando continuidade, Cris, pode trazer os seus relatos. Boa noite, pessoal. Então, a primeira fase eu já percebi o campo montado. Na segunda, do arco voltaico, eu observei que foi feita uma limpeza mesmo no meu campo, eu esterilizei bastante energias também. Na fase 3 do pilar, o pilar se formou rapidamente, eu me conectei com todos os aproximadores, eu percebi o campo num azul marinho, quando eu me conectei com o aproximário, né, na CIPEC, e eu percebi também que tinham muitos amparadores ali, muita consciência para ser assistida. Vieram também os assistidos, alguns os que estavam, né, na lista ali, que eu acabo também lendo antes, mas eles vieram novamente no Pilar, alguns outros também. Na fase 4 eu acompanhei normalmente. Na verdade, assim, todas para mim estavam meio como que um mater pensene de fraternidade, de amorosidade, porque era essa energia que eu percebia que eu exteriorizava. Na fase 5 do bolsão, na primeira parte, também muita exteriorização para mim, oficina, para os conflitos, para o Brasil, para o planeta como um todo. Também vieram algumas pessoas do meu grupo Karma Mente. Na fase 2, né, do SETA, muita exteriorização também para o Walter, para a Virgínia. Também me vieram à mente as pessoas que já participaram do SETA, como se ficasse ainda um resquício, alguma coisa assim. E as meninas comentaram que o planeta precisa, né? Me veio o próprio planeta aí no seta, como se o tubo entrasse assim pelos poros, né? Pelos polos, desculpa, do planeta e envolvesse o planeta numa luz muito dourada, forte, o planeta inteiro. Então, como se esse eixo do planeta, né, no polo norte e polo sul, fosse onde entrasse ou saísse, sei lá, esse, esse túnel de energia, esse tubo de energia dourada, e envolvia o planeta de uma forma muito forte. E também me veio o mesmo pensamento que apareceu para a Silvia aí, né? A gente está aqui não é por acaso, neste momento específico, né? Enfim, é isso também. Tive uma boa desafio, acabou um pouquinho antes para mim. Eu acho que as 4 primeiras fases passaram muito rápidas, e a fase do bolsão demorou bastante para mim também. Tá bom? É isso. Tchau. Bom, tchau não, né? Daqui a pouco eu volto de novo. Até daqui a pouco. Tá joia. Obrigado, Cris. Boa semana. Rosane, sua vez e seja bem-vinda de volta. Olá, boa noite. Com relação à fase 1, né, um pouco antes de iniciar a Aprocin, eu tive um mal-estar realmente súbito, né, que passou após o EV. Depois, com relação à formação do pilar, muita energia branca, com tons azulados, e era uma grande luz, e eu senti que era uma luz que iluminava um lugar escuro. Era como se fosse algo que chamasse, né? Como, tipo assim, uma lâmpada que chama os insetos no verão. Era algo que atraía muitas consciências. Na OFIEX Grupal da Aprocin, eu senti a presença de um aproximador dessomado. Eu não sei se teve, né? Se não foi de repente uma impressão minha só, mas tinha um colega que dessomou e estava aí. Mas já faz tempo, parece-me que ele dessomou, e parece-me que ele tinha muita conexão, afinidade com a Tânia, não sei. Não sei se eu não estou falando aqui algo que realmente seja
algum devaneio meu. Com relação à central extrafísica, né, eu senti os olhos muito quentes e muita sensação de água nos meus olhos. E a parapercepção de um jovem, né, que dessomou devido a um acidente automobilístico, precisamente na década de 1970, no início de 1970. Né, consegui ter essa precisão e exteriorizei muita energia para ele, realmente. Parece-me que foi algo bem traumático, porque ele era bem jovem. Na central extrafísica da fraternidade também eu tive uma parapercepção de uma rua, mas aqui no intrafísico, né? E onde tinha um morador de rua que dessomou, mas dessomou pelo vício do álcool, né? E outros vícios também. E todo esse tempo, desde que começou hoje, a Procim, me vinha na mente assim, como se fosse um grande cinema, né? Com muitas cadeiras, assim. Tinham duas cadeiras que estavam viradas ali, né? Ou seja, que ninguém estava sentado ali. Só que eu só via aquelas cadeiras e tinha a percepção de, tipo assim, umas 70, 80 concierges ali, sentadas. Aí depois, essas duas cadeiras, né? Elas estavam levantadas, elas foram baixadas. Não consegui ver as concierges que poderiam vir estar sentando ali. Com relação ao bolsão, muita esterilização para todos os assistidos, né? Para o SETA, né? Sempre pensando esterilizando para o professor Walter, para a professora Virgínia, né? As melhores energias. Eu sempre visualizo os dois juntos, abraçados, né, muito felizes, ele de pé, normalmente, eu sempre visualizo ele, assim, com muita saúde. A professora Virgínia sempre muito feliz, então eu faço essa visualização, exteriorizo bastante energia, né? E também para todos os assistidos, né, os que vieram pelo grupo do WhatsApp, né, e para todos aqueles que necessitassem naquele momento, né, que estavam ali juntamente com os amparadores para receber toda a energia necessária. Estou bem, terminei bem, foi um belo trabalho hoje, tive muita concentração. Isso foram os meus relatos daquilo que efetivamente eu percebi. Pulei algumas fases porque realmente só exteriorizei, tá? Então, boa noite a todos, boa semana. Rosane, uma ótima semana para você, as melhores energias e seja bem-vinda de volta. Obrigada. Andréia, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite para todos. Hoje eu fui movimentar minhas energias um pouquinho antes, era umas 6h35, mas me veio logo o planeta Terra, né? E daí eu já comecei a mentalizar o planeta com energias fraternas, mentalizei as pessoas felizes, com empatia uma com a outra, um planeta com uma certa homeostase, assim. As pessoas se cuidando fisicamente, psicologicamente, procurando profissionais para ajudar no seu eu, né, para melhor. E foi isso. Começando na fase 1, eu já visualizei uma mãe de santo de roupa branca, mas ela era do terreiro que eu frequentei, de Umbanda. E quando eu entrei nesse terreiro, eu conheci pouco ela, porque não demorou muito, uns meses, ela já dessomou. Então eu vi ela com a roupa branca, mas no finalzinho da vida dela, ela ficou um pouquinho na cadeira de roda. Então depois eu vi ela na cadeira de roda e a gente pedia benção, sabe? Quando chegava no centro, para as mães e para os pais de santo.
e ela tinha várias pessoas de branco pedindo bênção também para ela, dando a mão, né? E ela abençoando. Eu vi isso aí. Depois, no arco, eu fiz a auto-aplicação e eu não percebo mais um grupo comigo. Eu percebo três amparadores. Eu percebo dois perto e um pouco mais distante. Parece que fica assim, só olhando o que fica distante. No pilar, eu percebi uma energia quente. é, e ela ficou assim em roda-moinho no ar, mas depois abriu um outro roda-moinho de energia no chão. E entre esses dois roda-moinho de energia havia um tipo um túnel assim, mas não vi ninguém passar por ele. E esse túnel havia uma certa pressão. Ah, Depois, no finalzinho, quase que a Tânia passando para a fase 4, eu levei uma fisgada no ombro direito, é, um pouquinho forte e um pouquinho dolorida, mas foi coisa de 3 segundos, depois já desapareceu, do lado direito, assim, nas têmporas, um pouquinho para cá, do lado direito. Na fase 4, na UFIEX, é o, aquele barulho que há muito tempo eu não escutava, fez aqui de novo. Ele faz assim, dentro da parede. Aí ele fez um barulho, eu dei uma ligada no barulho, mas depois já passou. Na central de energia, é, uma concierge de branco, ela chegou com um buquê de flor e falou que era para mim. E eu olhei assim, né, para mim, daí ela falou assim, são camélias, e eu adoro camélias brancas. Daí eu fiquei contente. Depois, todas as fases eu acompanhei, mas não tive para percepções. Depois, na fase 5 eu mentalizei a minha cidade, que hoje é aniversário de Amparo, e então eu exteriorizei energias, né, para cá, para os assistidos da noite de hoje, para os imigrantes também, aquelas pessoas que saem de um país e correm risco, né, no trajeto e às vezes dormem em rodoviárias, aeroportos, enfim. E depois no projeto SETA, quando iniciou, depois que a Tânia parou, depois que a Tânia parou de falar, aí eu mentalizei o professor Walter e a professora Virgínia, como eu sempre ando vendo duas poltronas, cada uma do lado da outra, e só que depois disso eu dei uma apagada. Daí, assim, mais pro finalzinho eu acordei e aí eu vi uma maquete que parecia uma Jeep, assim. Via as pessoas assim, como se fosse uma Jeep mesmo. E foi isso. Boa semana para todos e obrigada. Boa semana, André. Obrigado pela participação. Deixa eu pegar meus relatos aqui. Tá. Na fase um eu senti o campo bem formado, eu estava bem relaxado, não é? Muita descoincidência. Senti a ectoplasminha também, e aí me veio um pensamento que na fase um ficou o tempo todo, né? Eu estou na Aprocin tem 5 anos e eu já sinto, já me afetou ao ponto de eu. A ectoplasmia melhorou, a descoincidência melhorou muito. E meus amigos aí têm 20 anos, né? Então, eu pensando o quanto esse campo é forte, o quanto que esse campo, né, usa das energias para ajudar outras pessoas e na reurbanização extrafísica, né? A gente não tem nem ideia
né? A gente calcular, nós somos apenas uns 15, hoje temos menos, né? De toda segunda, mas o que é gerado de energia e assistência que é feita mesmo, né? Aí fiquei pensando nisso, na fase 2 eu fiz a absorção primeira de energia, né? E veio na minha mente o meu dia. Aí eu fui lembrando das pessoas, foi engraçado que eu vi bem o que eu passei durante o dia, aí eu me percebi que tinha que fazer uma limpeza no rastro pensênico, aí fui lembrando das pessoas e corrigindo e mandando energia e tal, foi uma coisa muito diferente. No segundo momento, eu fiz muita exteriorização, o frontal abriu bem, estava sentindo muita energia saindo, né? Lembrei do meu amigo Walter e da Virgínia, né? Muita esterilização. No pilar, passou rápido. Não sei se eu peguei, mas passou rápido. Eu estava bem focado no processo de absorver e exteriorizar. Na fase 4 eu ouvi todos os comandos, vi umas pessoas por perto, ouvi umas vozes, né? Umas clareaudiência, muita ectoplasmia, o rosto pinicando muito. E na fase 5 eu ouvi os comandos do Seta, né? E eu agora me sinto muito bem, muito energizado. O pessoal aí de Jundiaí, Tânia, mais alguma colocação? O que nós vimos de, né, sincronicidades foi Uhum. esterilização para o planeta, envolto em muita luz, né? Ah, bastante amparo, bastante amparador, o Walter e a Virgínia também, né? Recebendo, né, muita energia. E o que a Rosane falou, que, assim, a ligação que a gente tinha com o dessomado é o marido da Cris, né? Que é o Roberto. E ele está sempre por aqui, né? Às segundas-feiras, hoje ele estava, a filha da Silvia também faz parte do grupo aí que ele trabalha, ainda falou assim, hoje é só trabalho, não deu para fazer mais nada, porque tem muito trabalho. Isso mesmo. Assim, eu tive também uma outra pessoa que passou pela Conscienciologia, só que não participou de Aproxim, que é o Albino, né, marido de uma amiga minha, Ângela, ele também é dessomado, ele também ajudou bastante no início, né, quando a gente teve aqui a, que era o antigo CPEC, né, que agora é a CIPEC. Então ele participou dessa formação de diretoria e tudo mais. Então são dois dessomados aí que eu tive bastante assim amizade, tá, Rosane? Certo, O, obrigada. pes- o pessoal remoto, alguém lembrou de mais alguma coisa? Colocação? Senão a gente vai passar para falar do curso. Cris, pode assumir aí. Então, pessoal, nesta semana nós vamos para a segunda aula do curso intermissivo, que faz parte do projeto Conscienciologia no Cotidiano. Está tendo várias reflexões, então a primeira aula foi semana passada, dá tempo ainda de quem não entrou poder participar com a gente. Nas quintas-feiras as aulas acontecem ao vivo pela internet, pela plataforma Zoom, mas aquela pessoa que por acaso tenha perdido uma das aulas, pode acompanhar EAD, ou mesmo algumas pessoas não conseguem realmente participar com a gente, mas sem problema algum. Você, ao adquirir o curso, você pode assistir às aulas durante 3 meses e qualquer dúvida que tenha, você pode entrar em contato com algum de nós, professores, né, e tirar aí as suas dúvidas, tá bom? É isso. Tá joia, Cris. Obrigado. Então, aula na quinta-feira, pessoal. E as melhores energias. Uma boa semana. Tchau, tchau.